preço estava um pouquinho puxado. Aí, numa tarde, numa churrascaria em Dourados, alguns corretores que estavam presentes e querendo falar comigo, então falaram sobre as terras da divisa de Goiás com Mato Grosso, que seria o Chapadão do Pouso Frio. Então ofereceram essas terras, se eu possivelmente encontrasse alguns interessados no Rio Grande do Sul. E então no dia seguinte, no dia 22, eles me deram a documentação, todos os dados, alguma coisa sobre a primeira fazenda que estavam me oferecendo de 25 mil hectares. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, tive muita sorte, que em seguida já consegui um interessado. Mas para isso, quando eu comecei o curso de piloto, em 1956, eu tinha lido um livro das condições meteorológicas e eu fui consultar esse livro e verifiquei que era naquela posição. Era muito favorável. Ok, daí verificando, e também descobri que um tempo atrás eu vi pela televisão, pelo ano 58, que iam construir uma rodovia saindo de São Paulo para os Estados Unidos e passaria exatamente nessa posição. Então eles começaram, depois eu descobri, que começaram em 58, 59, 60 a fazer a medida da estrada, o caminhozinho, sem máquinas, só uma medição. E também na mesma época a ideia da Transbrasiliana. Então seriam duas rodovias cruzando o Brasil assim, uma em direção a Belém e a outra para os Estados Unidos, tendo apenas o Canal do Panamá como uma barca para passar, senão uma estrada que sairia até Los Angeles. Bem, então verificando isso e consegui o interessado de comprar a fazenda, levei lá, exatamente um mês depois de eu ter pegado os documentos. Então cheguei lá com o seu Zeca Silva, seu José Vicente da Silva, que gostou imediatamente pelo procurador dele, um sobrinho, gerente do Banco do Brasil de Santo Augusto. Então ele saiu no feriadão de 21 de abril e nós fomos até o Chapadão mostrar. E o nome desse Chapadão era Chapadão do Pouso Frio, porque ele está numa altitude de 200 metros, um clima excelente. Então foi lá e o homem gostou e fechou o negócio no dia 22 em Bauru, que o proprietário era de lá. E depois, em seguida, então, já levei o seu Zeca para ver a compra. E o seu Zeca viu a compra e achou muito barato as terras, porque custou 46 quilos de soja por hectare. Mas achou que a terra era muito grande para ele. Aí eu disse, então, eu como corretor, o senhor me dá aí uma autorização que tem até hoje no cofre. Então, ele me deu a autorização e eu saí à procura de interessados. Imediatamente encontrei interessado e deu aquele barulho todo naquele canto do Rio Grande do Sul, e eu comecei a vender as terras. Cada semana eu levava um comprador e ninguém perdia nenhuma viagem, nem eu e nem os compradores, comprava imediatamente. Então eu tenho até os nomes daquelas pessoas daqueles anos. Eu começando, quando eu cheguei naquele lugar, então encontrei 2 restaurantes em casa coberta de palha, de pau a pique ao redor, assim, não tinha paredes de tábua. E então tinha mais uns moradores na época, a uma distância assim da rodovia. O restaurante era 70 quilômetros longe um do outro, e na beira do rio Aporé tinha 5 moradores e no rio Indaiá tinha mais 3. Então isso fazia assim como 200 mil hectares para 10 moradinhas, que a gente voando com o avião não enxergava nada, porque ainda os cobertos tudo era de palha,
ficava tudo idêntico. Então, nessa área aí que eu comecei a colonização. E nessa colonização se foi trazendo tanta gente que chegou o momento que alguns vizinhos lá começaram a me cobrar que fizesse um loteamento, criar uma pequena cidadezinha. Então, isso já era passando 9 anos. E daí, em 1979 para 80, a gente se legalizou um loteamento. Esse loteamento que se criou a cidade. Então, eu comprei uma terra com 360 hectares, num certo lugar, e se começou a fazer o assentamento. Se abriu avenidas de 60, de 30 metros de largura, as ruas de 15 metros, os lotes bastante grandes, os quarteirões como 150 metros. Então se começou esse loteamento. Mas eu não falei sobre os 9 anos antes, as pessoas que se trouxe lá. Então eu vou falar um pouquinho o nome das pessoas. Quando eu cheguei nesse lugar, já tinha a propriedade de terras comprada por um gaúcho de sobrenome Espanqueado, Sandini, Zardo, Ciro Boff, Krug e Leff. Esses tinham comprado as terras. Aí eu comecei, também tinha o senhor Laureano Machado. Aí eu trouxe o seu Zeca Silva, que foi o primeiro que comprou os 25 mil hectares. E daí eu comecei, o Júlio Martins, o seu Gumercindo, Nunes de Oliveira, comprou 10 mil hectares de terra, o seu Henrique Porto Franze, o senhor Ultra foi o primeiro plantador do Chapadão, após o seu Zeca Silva ter adquirido a terra. Daí tinha a família Krieger, família Linauer, Andrighetto, Mariotti, Esperotto, Piacentini, Raul Rosa, família De Carli. Aí tinha o Dr. Roque da Silva Prats, sobrinho do Zeca Silva, também comprou uma propriedade. Tinha que se instalou lá o Dr. Sidney Simon Santos, juiz de direito de Santo Augusto, Dr. Jairo Moura, agrônomo, Dr. Sérgio Maroco, agrônomo, comprou 5 mil hectares de terra, Dr. Augusto Oliveira, agrônomo, comprou 12 mil hectares de terra, Dr. Ruby Bushman, compraram 4 mil hectares de terra. Então, junto com o Dr. Rui Pigato, agrônomo, Dr. Itamar Moraes, agrônomo, Dr. Tonelotto, comprou 1.000 hectares, médico, Dr. Túlio Zanchetti, comprou 4 mil hectares, deputado. Calçados Reni, que é a Fazenda Campo Bom, está hoje com mais de 48 mil hectares de terra. Fazenda Catleia comprou 7.200 hectares de terra. Calçados Glorex, que é o Schmidt Irmãos, hoje está com mais de 30 mil hectares de terra. Está produzindo uma plantação de 9 mil hectares de planta. Tem mais de 43 mil cabeças de gado. A Fazenda Campo Bom aproxima 30 mil cabeças de gado e planta uns 30 mil hectares de terra. É a maior fazenda de plantio direto do mundo. Está ao lado da minha fazenda. Aí eu trouxe mais o Mercado Real de Porto Alegre, também comprou uns quantos mil hectares de terra, ou seja, 9 mil e 10 mil do outro lado, então são 19 mil hectares de terra. Eles trouxeram como 14 agrônomos para dar assistência. Aí chegou mais uma família Schilater, hoje está plantando 17 mil hectares de terra, plantando milho, algodão e soja. E Ricciero Tonesso também comprou 2 mil hectares, Chico Sartori, Victor Sartori, Omerindo Freitas, Armando Pires, que tinha 8 mil hectares, Mário Rotilli com mais de 2 mil hectares, Miguel Rotilli com mais de 2 mil hectares, família Tontini, João Tavares, Secato foi meu companheiro de quartel, também tem fazenda no Chapadão. O Bandeira, a família Schultz também, quando chegou de mudança, lembro a data, em 7 de setembro de 1973, chegou a família Schultz, que hoje é o nosso prefeito da cidade. Seu Stefan Duch comprou 17 mil hectares de terra. Seu Ivo Alves de Oliveira, é meu primeiro vizinho. João Fabiani comprou uns 3 mil hectares de terra.
Adão Pinheiro comprou, Crestani e Christman também estão instalados com as suas fazendas lá, tudo na beira dessa rodovia, que o nome era Pan-Americana. Seu Gentil Dalmaço também foi um comprador, Valmir Santos também, Gasparetos, Coleto, o Nego do Posto, tem um posto de gasolina, também tem terra. Moacir Bergoli comprou na época, Antônio Posser comprou, Ari Nunes, Darcy Borgelt, aviador, também comprou, está plantando também mais de 1.000 hectares de terra. Dirceu Carazinho tem mais de 2.000 hectares de terra, também meu vizinho de porta. A família Rosinho, família Tonesi, família João Palme, Adam Brander, e também chama-se Pedra Branca, um local que o INCRA assentou umas famílias que estavam na Alemanha e Suíça num convênio Brasil, e então quando retornaram essas famílias, ou os moços solteiros, o governo instalou eles em 13.000 hectares, 56 famílias que estão até hoje. Então isso perfaz 136 famílias dos anos 70 a 80, em 10 anos. Esses são os nomes dos primeiros, claro que depois trouxe mais. Aí vou falar um pouco da cidade. A cidade a gente começou ela em 1980 fazendo o loteamento. Em 81 dei a primeira escritura. E daí se começou a crescer a cidade. E em 86, 87 se providenciou, saiu o município. Em 97 já tinha comarca. E em 98, que já posso falar, muito asfalto de Campo Grande até o Chapadão, do lado de São Paulo até o Chapadão. E saiu a Ferro Norte, que está em frente à minha fazenda, que estão fazendo uma ferrovia que vai atravessar o Brasil todo. Percorri mais de 9.000 horas de Bitibaro, Bonança e outras aeronaves. Falando em Bitibaro, cada 1.100 horas eu posso percorrer até a Lua, nesse tipo de avião que eu tenho. E cada 110 horas eu posso fazer uma volta em redor da Terra. Ou seja, mais de 1.400 viagens do Chapadão até o Rio Grande do Sul. 1.000 quilômetros de avião e pela rodovia mais de 1.400 quilômetros. E mais alguma coisa para vocês saberem, que no estado de Mato Grosso do Sul, nós somos mais de 800 mil gaúchos. E os habitantes do estado hoje é 1.400. E no centro-oeste brasileiro, nós somos mais de 16 milhões de gaúchos, conforme o IBGE. E dando uma repassada em datas importantes, em 21 de março de 1972, peguei em Dourados de um proprietário de Bauru a opção de venda de 25.000 hectares de terras, no Chapadão do Pouso Frio, hoje Chapadão do Sul. Quando cheguei no Chapadão, no dia 21 de abril de 1972, fazia exatamente 180 anos da morte de Tiradentes. Em 16 de abril de 1974, recebi a visita do governador José Fragelli no aeroporto da Fazenda Júlio Martins. Veio a colheita de arroz no Chapadão. E na mesma data solicitei uma escola para as primeiras 5 crianças do Chapadão e fui atendido. Construiu-se em 90 dias. Tenho fotos e gravações do momento. Em 27 de abril de 1978, o ministro da Agricultura, Paulinelli, com autoridades do Banco Central de Brasília, fez o lançamento da correção do solo para o plantio da soja no Chapadão, se estendendo para todo o centro-oeste brasileiro. Local, Fazenda Júlio Martins. Em 10 de agosto de 1978, comprei as terras para o loteamento Julimar, onde é a cidade hoje. Em 23 de abril de 1981, dei a primeira escritura do loteamento Julimar. Arrancou-se a cidade nesse dia. Em 23 de outubro de 1987, a assinatura do governador Marcelo Miranda, emancipando o Chapadão do Sul. Por acaso, Dia do Aviador. Eu queria falar mais um pouco sobre o Dia do Aviador,
porque em 30 de setembro de 1987 foi homologado